Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, deixa o seu joinha, gente, deixa um like aqui pra mim, isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Aproveita, ativa o sininho, que toda vez que eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E continuem comentando aqui que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho trazer pra vocês, tá bom? O caso de hoje é um caso que eu não conhecia, gente, eu conheci há pouco tempo. E assim, terror, gente, assim, não dá pra acreditar que aconteceu isso. Hoje eu vou contar o caso Maddie Clifton, a menina dentro do colchão. Maddie Clifton tinha 8 anos e morava com a sua família em Jacksonville, na Flórida. No dia 3 de novembro de 1998, era dia de eleição ali na Flórida, né? Então os pais da Maddie, eles tiveram que sair para votar. E a Maddie, como só tinha 8 anos, ela ficou em casa esperando os pais. Ela ficou com a irmã dela mais velha, que é a Jéssica. Ela tinha uma irmã mais velha e as duas ficaram em casa esperando os pais voltarem da votação. E aí, por volta das 14h30, os pais das meninas voltam pra casa, já tinham votado, tudo certinho. Eles voltam pra casa e as meninas pedem pra brincar ali na rua com os vizinhos, o que é uma coisa que elas sempre faziam, gente. Todos os dias elas saíam, iam brincar na rua com os vizinhos e tudo mais. Nos Estados Unidos é um pouco mais seguro que aqui no Brasil, né? Então é normal as crianças brincarem ali com os vizinhos, com as casas vizinhas, nas ruas, não tem tanto problema. Os pais falam que tudo bem e deixam as duas irmãs, tanto a Maddie como a Jéssica, brincar ali com os vizinhos. A Maddie, ela foi até a casa do vizinho, que era um rapaz de 14 anos, brincar com ele. Ela sempre ia brincar com ele, o que eu confesso que eu acho um pouco esquisito, gente, porque a Maddie só tinha 8 anos e ela sempre brincava com esse menino de 14 anos. E aí, quando foi por volta de umas 18h30, a Sheila, que é a mãe da Maddie, da Jéssica, chamou as meninas, né, pra voltarem pra casa pra jantar. O jantar já estava pronto, então ela chama as meninas para jantarem. A Jéssica volta sozinha, ela volta sem a Maddie. Aí a Sheila, mãe da Jéssica, pergunta: cadê sua irmã? Cadê a Maddie? E a Sheila diz que não sabe, que já tinha 1 hora que ela não viu a Maddie, que ela não viu mais a Maddie, que elas meio que se perderam ali, cada uma foi brincar para um lado e ela não viu mais a irmã. E a Sheila começa a ficar muito preocupada, ela vai até todos os vizinhos, vai perguntar para os amigos das meninas, para todo mundo, se eles viram a Maddie, e todos falam que não viram a Maddie, ou seja, ela estava desaparecida, ninguém viu nada. E aí então a Sheila, mãe da Maddie, chama imediatamente a polícia, até porque a Maddie só tinha 8 anos, né, gente? Imagina uma menina de 8 anos desaparecida, que estava brincando ali no bairro, ali nas redondezas, né? Então ela fica muito preocupada. A polícia entra imediatamente no caso, já começa as buscas, então foi um trabalho bacana da polícia, eles não demoraram, não questionaram, já começaram as buscas. Os vizinhos também, o pessoal da redondeza começou a ajudar também a procurar a Maddie. Foi todo mundo nas ruas mesmo procurar a menina. Vários cartazes foram espalhados com fotos da Maddie pra ver se alguém achava, tinha visto a Maddie, ofereceram recompensas, fizeram de tudo. E aí no dia 10 de novembro, os pais da Maddie estavam dando entrevista pra um canal de televisão, porque esse caso, assim, ficou muito público, gente. Era só uma garotinha de 8 anos. Os pais fizeram questão de levar pra mídia, pra dar mais visibilidade pro caso, pra ver se mais pessoas ficavam sabendo do que aconteceu e poderiam ajudar também nas buscas, ou tinha alguma informação sobre a Maddie. Então a rua deles estava lotada ali de imprensa, pessoal com câmeras e tudo mais, porque eles estavam dando uma entrevista realmente ali para um canal de TV local. E aí, enquanto eles estavam dando essa entrevista para esse canal na rua ali, né, gente, com várias câmeras, a mídia, todo mundo ali, uma das vizinhas dele, chamada Melissa Phillips, começou a gritar no meio da rua, no meio da entrevista. Ela gritava, 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 parou todo mundo pra olhar, todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela gritava que ela encontrou o corpo da Maddie. Pois é, a Melissa é mãe de um garoto chamado Joshua Phillips. Lembra do menino de 14 anos que eu falei pra vocês agora há pouco, que foi brincar com a Maddie, que a Maddie tinha 8 anos, ele tinha 14? Pois é, a Melissa é mãe desse menino. E ela encontrou
encontrou o corpo da Mad no quarto do filho dela, do Joshua, e a Mad estava embaixo do colchão de água do menino. O menino estava dormindo lá todos esses dias com a Mad embaixo do colchão. Na verdade, a Melissa falou que ela foi limpar o quarto do filho e ela começou a sentir um cheiro esquisito, ela sentiu que alguma coisa estava errada e ela viu que tinha alguma coisa vazando no colchão d'água. E aí ela foi olhar, ela achou que era a água do colchão que estava vazando, mas não, quando ela foi ver, era o corpo da Mad no colchão do filho dela. Ele tinha grudado a Mad no colchão com fitas mesmo, assim, ele grudou o corpo dela no colchão, por isso que esse caso ficou conhecido como a menina dentro do colchão de água, gente, porque ele pegou um monte de fita e amarrou e grudou a Mad no colchão e continuou dormindo ali naquele quarto com o corpo de uma criança de 8 anos como se nada tivesse acontecido. Que pavor! E aí, gente, imediatamente a polícia emitiu um mandado de prisão pro Joshua. Não importava se ele tinha 14 anos ou não, tava ali a prova, né, que ele matou essa menina, e a polícia foi até a escola dele, porque o Joshua tava na escola, ele tinha 14 anos também. Ele era um adolescente, então ele tava na escola estudando e a polícia vai correndo na escola, foi um escândalo na escola, todo mundo chocado, os amigos do Joshua, os colegas, os professores chocados, e a polícia vai até a escola imediatamente para prender o Joshua. E foi um choque para a população, para os amigos da escola, para os professores, para a família, porque todos falavam que o Joshua era um menino extremamente educado, do bem, que nunca apresentou comportamentos agressivos ou violentos. Ele nunca deu indícios que ele poderia cometer um crime ou que ele poderia sequer fazer mal para alguém. Então isso chocou todo mundo, assim, que estava em volta dele. Todo mundo falou, gente, mas por que ele fez isso? Não tem lógica. Era um menino que realmente não apresentava nenhum tipo de comportamento agressivo. O Joshua, né, viu que a situação dele ali não tinha como ele mentir ou esconder, porque a menina estava dentro do colchão que ele dormia, né, gente? Então aí ele resolveu contar tudo o que aconteceu. Então agora vamos entrar na cena do crime, vou contar pra vocês o que aconteceu nesse dia. O Joshua e a Mad, como eu falei pra vocês, eles realmente estavam brincando, né? Eles estavam brincando, acho que ali na frente da casa do Joshua, no jardim e tal. E eles estavam brincando de beisebol, né? Ele tinha um taco de beisebol, a bola, e um meio que jogando a bola pro outro, uma brincadeira até aí, ok. Só que sem querer, o Joshua deu uma bolada no olho da Mad. Foi uma bolada bem feia, forte. Ele não fez com a intenção de machucar ela, mas machucou e machucou muito o olho dela, tanto que a Mad começa a gritar e chorar muito, 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 até porque ela era só uma criança de 8 anos, né, gente? Então ela começa a gritar, chorar, 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 e o Joshua fica em desespero, ele não sabe o que fazer pra ela parar de chorar, então ele resolve levar ela pra dentro de casa, pro quarto dele. E aí ele tinha muito medo que a família dele descobrisse o que aconteceu, né, que ele, sem querer, né, foi sem querer, mas que ele deu uma bolada na Mad, ele tava morrendo de medo dos pais descobrirem o que tinha acontecido, então por isso que ele levou ela pro quarto, né, e pedia pra ela parar de chorar, mas ela não parava de chorar. E aí, com medo da família dele descobrir, ele pegou o taco de beisebol e começou a agredir a Mad várias e várias vezes. Ele começou a bater muito nela com o taco de beisebol pra ela parar de gritar. Meu Deus. E aí, mesmo ele batendo, a Mad não parava de chorar e de gritar, ela gritava ainda mais. E aí ele resolveu cortar a garganta dela pra ela parar de fazer barulho. Ai, gente, olha, esse caso é de embrulhar o estômago. E aí ele passou dias dormindo, ele pegou o corpo da Mad, ele cortou a garganta, então ela morreu, né, gente? E ele pegou o corpo da Mad, grudou no colchão da água ali dele, e ele passou dias dormindo com a Mad ali naquele colchão. Aí, né, após ele confessar e contar tudo, a polícia foi até o quarto dele pra ver o que achava e tudo mais, e realmente encontraram o taco de beisebol, encontraram as fitas adesivas que ele usou pra prender a Mad no colchão, encontraram inclusive, gente, vários incensos, porque o Joshua, ele tentava, né, porque o cheiro de um corpo, né, o corpo depois que a pessoa morreu, ele apodrece, né, então ele tentava fazer com que não saísse esse cheiro da Mad, então ele vivia com incensos, com bom ar, com coisas pra tentar diminuir esse mau cheiro que tava no quarto dele. Inclusive, gente, após o desaparecimento da Mad, antes das pessoas descobrirem que foi o Joshua e tudo mais, ele ajudou nas buscas, ele ajudou a procurar a Mad, ele foi super bacana com a família, ele tentou fazer de tudo pra achar a Mad, o que é muito louco porque
porque ele tinha matado a menina, mas ele fingiu que nada aconteceu e ajudou a família. E aí, gente, né, aquela coisa, a polícia perguntou qual foi a motivação do crime, o porquê dele fazer isso com uma garotinha de 8 anos. E ele falou, o Joshua contou que ele tinha muito medo do pai dele. O pai do Joshua era viciado em álcool e drogas, gente, então ele era muito agressivo. Toda vez que ele bebia, que ele usava drogas, ele era agressivo, ele batia no Joshua. O Joshua tinha muito medo desse pai, assim, ele tinha pavor desse pai. E o pai não deixava o Joshua levar crianças pra dentro de casa, a não ser quando o pai realmente estava na casa. Então era uma regra da família mesmo. O pai sempre falou, se você levar alguma criança pra dentro de casa, quando eu não estiver em casa, você vai ver. E o Joshua tinha levado a Maddie pra dentro de casa, então ele tava com muito medo de apanhar muito do pai, batia muito, então ele tinha pavor desse pai. E com medo de apanhar e de ficar de castigo e tudo mais, ele decidiu matar a Maddie pro pai não descobrir o que ele fez. E aí, gente, tem uma outra questão que assim nunca foi comprovada, mas que é uma coisa que até hoje a polícia fica na dúvida, porque o corpo da Maddie foi encontrado sem calcinha e sem os shorts que ela estava usando. E imediatamente a polícia falou, teve abuso sexual, né? Ele abusou e tudo mais. Só que aí a perícia, tudo, fez exames no corpo da Maddie e não encontrou nada de abuso. E o Joshua também sempre negou que teve abuso, então ele não pôde ser culpado por esse crime de abuso. Mas é estranho a menina tá sem shorts, sem calcinha e tal. Ele disse pra polícia que isso aconteceu na hora que ele foi arrastar o corpo dela, que ele foi colar ali o corpo dela no colchão d'água dele, né, que a calcinha e o short saíram. E aí, tipo, ele não se atentou a isso, não vou vestir, né, a menina já tava morta, ele deixou daquele jeito mesmo e só amarrou a menina ali no colchão. Mas é uma coisa que, né, a gente fica um pouco, por que que a menina tava pelada ali? É estranho. A irmã da Maddie, inclusive, né, a Jéssica, que era a irmã mais velha dela, ela fala que o Joshua tinha conversado e falado sobre sexo, tanto com a Maddie como com a Jéssica, dias antes de acontecer o crime. Então assim, né, gente, uma situação muito estranha, um menino de 14 anos, com umas meninas tão novas, falando de sexo, é um pouco delicado, mas nunca conseguiram comprovar que houve o abuso. Joshua Phillips foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional nem nada, e olha que ele só tinha 14 anos, gente, normalmente, né, quando é menor de idade, as penas são mais brandas e tudo mais, mas como o caso foi realmente, assim, brutal, né, gente, assim, foi um caso horrível. A menina tinha 8 anos, o menino cortou a garganta dela, bateu nela até ela parar de gritar, né, pegou o corpo, deixou ali, amarrou no colchão da... Gente, um negócio tão absurdo que a polícia não quis saber, né, realmente a justiça prendeu esse garoto com prisão perpétua, então ele tá preso até hoje. O pai do Joshua, que eu falei pra vocês que era extremamente violento, e o Joshua vivia atormentado com medo desse pai, morreu meses depois em um acidente de carro. Não sei se ele tava bêbado, né, gente, porque ele bebia muito e tal, mas meses depois ele faleceu. Esse caso, gente, assim, me arrepia pra contar pra vocês, de verdade, porque é um caso nojento, assim, você pensar na crueldade desse garoto, gente, você pensar que o menino de 14 anos, só um menino super novo ainda, né, gente, adolescente, é capaz de fazer uma coisa tão horrível, cara, e não tem justificativa, gente. Ai, porque o pai atormentava ele, porque ele apanhava do pai, ele tinha medo, ele teve medo do pai descobrir. Gente, ele bateu na menina sem querer, sabe? Tudo bem, ele ia, sei lá, o pai provavelmente ia bater nele quando descobrisse, ele ia ficar de castigo e tudo mais. Mas, poxa vida, gente, foi um acidente que, né, machucou o olho dela ali, mas não foi nada grave a ponto dele precisar ter uma atitude dessa, sabe? Então era só ele ter falado foi sem querer e tudo mais, ter arcado com as consequências da brincadeira dele e ia ficar tudo bem, a Maddie ia ficar tudo bem e ele também ia acabar ficando bem, mas não, o menino preferiu bater nessa menina com um taco de beisebol, bater sem parar, gente, imagina as dores que essa menina sentiu pra depois cortar a garganta dela, e o mais assustador de tudo isso ainda, ele dormir com esse corpo no quarto dele. Gente, como que a pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir à noite sabendo que dentro do seu colchão d'água tem um corpo de uma menina que você matou e o corpo tá ali, e com aquele cheiro, né, gente, tentando pôr incenso
lenço pra tentar diminuir o cheiro e tudo mais. Que coisa absurda, gente. Eu imagino pra mãe dele a hora que ela entrou no quarto pra limpar e viu o corpo da menina ali no colchão, gente. É um negócio assim assustador. Eu acho que não existe outra alternativa a não ser realmente ficar preso pelo resto da vida, porque eu não acredito na melhora de um ser humano desse, gente. Eu não acredito que um garoto que é capaz de fazer tudo isso com uma garotinha de 8 anos possa sair da prisão e possa melhorar e tudo mais. Eu realmente não acredito, gente. Olha, imagino que essa família da Mad passou, né? Que coisa, meu Deus do céu. Mas eu acho que o mais estranho nesse caso, pra mim, é um menino de 14 anos ficar brincando com uma menina de 8 anos, sabe? Eu acho que não tem a ver, né, gente? A gente tá falando de uma criança e de um adolescente. As brincadeiras vão ser diferentes, né, gente? Vocês viram aí? Ele tava brincando com a Mad, com taco de beisebol, com bola, que é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Ela é só uma garotinha de 8 anos. Mas um moleque de 14 tem umas brincadeiras mais violentas, então não tem muita lógica. Eu não sei se a família da Mad, né, sabia. Eu acredito que eles sabiam que ela brincava com o Joshua e tal, mas acho também que eles deveriam ter evitado essa situação, né, gente? Porque não tem lógica. Ela tinha que brincar com outros garotos e garotas da idade dela, né? Então eu acho toda essa situação muito esquisita e infelizmente teve esse final trágico. Me conta aqui nos comentários, vocês conheciam essa história? Vocês não conheciam? Como eu falei pra vocês, eu não conhecia e foi uma história assim que eu fiquei completamente chocada, gente. Essa parte do menino dormindo ali com a menina no colchão dele, gente, sério, não entra na minha cabeça, real. Então comenta aqui embaixo sua opinião. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!